Boa noite a todos. Sempre uma alegria estarmos juntos, construindo essa mentalidade. Bem, o que eu os convido hoje é para construirmos um veleiro. Um veleiro em que cada um vai colocar a sua verdade, porque a verdade é de cada um. A verdade é a construção que cada um de nós faz da realidade, dentro do que é capaz de ver, do que é capaz de perceber e do que é capaz de construir. Irmão Grimm nos diz que o porto é o pior lugar para o navio. Talvez ainda não tenhamos verdade suficiente para encher o navio. Então vamos começar com um veleiro. Vamos começar jogando o nosso veleiro ao mar. E pensando em que bases nós estamos construindo a nossa verdade. Será que nós estamos construindo a nossa verdade em cima da autoridade de outras pessoas? Que nós achamos, nós supomos que sabem mais que nós, mas que na verdade não sabem de nós. Será que a verdade minha de hoje, nesse espaço e tempo, vai ser a mesma de amanhã? Ou será que ao olhar para trás na minha vida, cada um aqui, por mais novo que seja, que já não tenha vivido a experiência de perceber que o que era muito verdade, aquilo que era muito estabelecido em sua vida, hoje faz nenhum sentido. Então vamos ver. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos diz, interroga, que homem se pode vangloriar de a possuir a verdade integral, quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias? A humanidade terrena não poderia pretender possuir essa verdade, porque não lhe é dado saber tudo. Nós não estamos preparados para saber tudo. Essa verdade, a humanidade somente pode aspirar a uma verdade que seja relativa e proporcionada ao nosso adiantamento. Então, por aí já vemos que não há donos da verdade, nem nós e nem ninguém. Mas a humanidade sempre buscou chegar a um termo do que seria essa verdade. As teorias clássicas falavam da verdade do ponto de vista do realismo, que a verdade era uma correspondência aos fatos. Eu pegava um ocorrido, descrevia, aquilo era verdade. Aristóteles corrobora isso dizendo que a verdade é uma característica do discurso. A ciência foi um pouco mais curiosa. Tratou a verdade e trata como uma busca, como algo de que nos aproximamos, mas que nunca alcançamos. Então é criado uma tese, em cima da tese uma antítese e uma nova síntese. E isso vai se perpetuando. Por isso o filósofo Nietzsche diz que a verdade é apenas uma metáfora. Não se trata de algo tão objetivo como a filosofia clássica pretendia. E a moral, especialmente no âmbito jurídico, apesar de toda a dificuldade da objetividade, ela busca a verdade.
E a história está aí. A história nos relata vários fatos. A história fala da construção, do progresso que o homem teve ao longo da sua história. Mas essa construção nem sempre traduz realmente uma realidade. Muitas vezes ela está baseada em mitos que estão enraizados em fatos que foram embelezados, coisas que foram floreadas ou simplesmente mesmo manipuladas. Por exemplo, nós não aprendemos que Cristóvão Colombo provou que a Terra era redonda? Pois bem, isso não era uma verdade. Os europeus sabiam disso 18 séculos antes. Também se pensou que as pirâmides do Egito foram construídas por escravos, mas o achado de túmulos nas proximidades dessas pirâmides demonstram que não eram escravos que trabalharam nessa construção. Num outro momento, os inconfidentes que nós compomos como lutadores pela independência do Brasil da coroa, não era tão grande no século XVIII o alcance da ideia de Brasil enquanto nação naquela época. Portanto, a ideia da independência tomava Minas Gerais e, no máximo, Rio de Janeiro e São Paulo. Se isso é o que nós ouvimos, imagino que nós vemos e que dizemos, né, tomamos como verdades absolutas. As imagens também podem ser bastante ambíguas. Um homem careca, certo? Mas se eu inverto a imagem, só inverti, é a mesma imagem. O homem agora é cabeludo. Quem está sentado? Quem está deitado? Essa mulher num tapete voador. É? Ou será apenas a sombra de uma bandeira que nós não vemos? Então, vai a pergunta: em cima de que estamos construindo a nossa verdade, baseados no que estamos vendo ou no que estamos ouvindo? O professor Mauri, né, o fundador da SBE, nos chama a atenção que a verdade é sempre complexa. Está sempre dentro de uma estrutura de complexidade. E que é por isso que a verdade, num dado momento, dentro da nossa possibilidade, da nossa faculdade de pensar, ou não é verdade, ou poderá não sê-lo no momento seguinte. Irmã Marina, através do professor Mauri, nos pede para construir um currículo da verdade espírita, mas que esse currículo seja construído dentro dessa estrutura complexa. Por isso ela diz: é falha a ciência que não procura conhecer, definir, conceituar as emoções humanas. Não condiz com a verdade a religião que não se harmoniza com o conhecimento científico, filosófico. Por isso, a estrutura do Espiritismo está baseada nos pilares da ciência, da filosofia e da religião, dentro de um pensamento complexo. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que Jesus nos traz com isso?
Jesus nos trouxe as leis morais, um caminho, nos mostrou um caminho de amor. Mas o caminho não está pronto. O caminho caminhante se faz ao caminhar. E quando nós dirigimos a nossa caminhada em direção à verdade, a verdade absoluta é uma só. A verdade absoluta é Deus. E quando nós encontramos Deus, nós buscamos Deus na sua criação, nós vamos entender um pouco da vida. Nós temos a oportunidade de fazer algum entendimento do que seja essa coisa grandiosa que é a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é conhecer essa verdade, se não separar com um senso crítico o joio do trigo? Se não entender o que estamos fazendo, o que podemos fazer, qual que é a nossa construção, o que sabemos fazer e o que fazemos a partir dessa verdade. Porque quando nós fazemos senso crítico, nós conseguimos realmente nos libertar. Hermínio Miranda, no prefácio de uma das edições do Livro dos Espíritos, diz que o estudo das leis divinas é caminho e roteiro para se chegar à verdade. E é com a verdade que nós chegaremos ao melhor entendimento da vida. O Espírito Hamed, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto, num livro chamado Renovando Atitudes, e Renovando Atitudes já é um ótimo título para falarmos da verdade, diz que precisamos abrir as comportas de nossa alma para captar as inspirações divinas que deliberam a vida em toda parte. Somente assim estaremos mais perto de conhecer a verdade a qual se referia o Mestre Jesus. Abrir as comportas da nossa alma. Isso é olhar de uma forma muito mais ampla. Tá? Isso é olhar sobre vários pontos de vista e não nos engessarmos, e não nos fixarmos, e não nos aportarmos e descermos a âncora em qualquer porto, no primeiro porto, e lá ficarmos. Mas para isso, nós precisamos nos comunicar, porque a nossa vida pede esse movimento e esse relacionamento com tudo e com todos, o tempo inteiro. Mas nós somos seres polissêmicos, seres de múltiplos significados. Cada um vê e entende as coisas à sua maneira, de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua vivência, de acordo com o seu olhar. E que tipo de comunicação nós vamos precisar para criar os mundos sociais que queremos? Arnaldo Bassoli, da Escola de Diálogo de São Paulo, ele diz que o que as pessoas querem, ele nos sugere esse diálogo qualificado. Porque ele diz que o que as pessoas querem, no fundo, o que elas mais prezam, o que elas mais buscam, mais do que poder, mais do que dinheiro, mais do que uma situação privilegiada, é conexão. É estabelecer relacionamentos. Porque senão de nada valeria tudo o que conquistaríamos. E essa relação e essa conexão consigo mesmo, uma conexão com o outro, uma conexão com a natureza, com o mundo, uma conexão com Deus.
Mas ele diz que o diálogo não cria essa conexão. O que ele vai fazer é revelar conexões profundas que já temos entre nós. Se nós voltarmos àquela complexidade, nós vamos entender, tá? Nós todos fazemos parte de uma teia que é toda articulada. Portanto, essas conexões ficam muito claras quando a gente olha que um problema que acontece do outro lado do mundo nos afeta. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista de saúde pública. E professor Mauri nos convida para uma abertura para o encontro. No encontro com o outro é que nós crescemos. Mas para isso nós precisamos nos abrir. E ele nos lembra que, como Deus é imanente, como Deus está em mim, como está em você, como está em tudo, como está em toda a criação, como está no meu gato, no seu cachorro, como está em tudo, na natureza, nas plantas, nas rochas. Nós precisamos fazer essas leituras na criança, no adolescente, no adulto, no campo, nas flores, nos pássaros, nos animais, em tudo o que existe. Nós precisamos ler as mensagens que nos são trazidas por Deus. E quando nós nos abrimos para esse encontro, nós precisamos também nos treinar para decodificar essas mensagens, porque nós estamos muito acostumados a mensagens prontas. Nós pedimos até hoje uma bula para o neném, não é? Esse menino não vem com bula? Não, não vem. Faça a sua leitura. Né? E ao fazer a leitura você vai descobrir por que eu choro, quando o choro é assim, quando o riso é não sei como, por que o cachorro está latindo assim, ou assado. Você vai saber essas diferenças. Mas para isso nós precisamos nos abrir. O professor Mauri ainda fala que todos os espaços que adentrarmos e nos circunstarmos são espaços de aprendizado, de escolaridade, nos quais nós devemos aprender a ser. E quando ele fala de espaço, ele não está falando só do espaço físico. Ele está falando de espaço de uma forma geral, também do espaço sistêmico, de mim como espaço, sabe? Do outro como espaço, da natureza como espaço, sabe? Da reação de seus animais como espaço. E nós precisamos nos perguntar, o que isso, quando nós adentramos esse espaço e nos circunstamos dele, o que isso representa para mim? Por que eu estou ali? O que isso agrega para o meu ser? O que eu posso tirar? Que tipo de informação, que tipo de mensagem isso me traz? Ele diz que o próximo é a porta infinitamente grande para que alcancemos as verdades da eternidade. É nos relacionando, é restabelecendo, é revelando as conexões que já temos. O Espírito Públio, através de André Luiz Ruiz, num livro chamado Relembrando a Verdade, diz que os que defendem a primazia da própria verdade, estabelecendo o monopólio da moralidade ou das próprias luzes espirituais, demonstram com isso o despreparo para a compreensão da realidade universal que uma simples avaliação da natureza permitiria alcançar. Que essa multiplicidade está em tudo, ao mesmo tempo, e que em tudo se pode constatar a grandeza da unidade. Isso é falar de humildade. Isso é dizer, é assumir que nós não sabemos tudo, que nós não somos tudo, que nós não temos tudo,
Ou como diria Sócrates, né? Só sei que nada sei. Edward de Bono, um médico contemporâneo, ele desenvolveu nessa pesquisa sobre o conhecimento um método que ele chamou de método eslético. O método eslético nós temos trabalhado bastante dentro da SBE por considerá-lo muito mais aprazível ao nosso tempo, ao nosso contexto, à realidade da forma que a vemos, do que o método dialético, que contrapõe duas formas, ou se está certo ou se está errado. O método eslético não trabalha dessa forma. É um método de pensamento crítico, que ensina ao homem a buscar a verdade por toda a extensão de seu alcance possível. Permite avaliar todos os lados de um problema para se fazer juízo crítico sem constranger. É um método conjuntivo, é um método de fazer pertencimento. A eslética, segundo o irmão Grimm, é um processo que permite alcançar todos os lados, procurar a luz em todos os sentidos, avaliar todos os valores e procurar compreender todos os propósitos. Todos trazem alguma coisa. Ser eslético é tentar compreender a posição do próximo, lendo, avaliando e fazendo juízo crítico do mundo e do homem. Qual que é o contexto em que se dá uma determinada postura? Qual que é o momento? Qual que é o tempo? O que aquilo quer dizer? Isso é ser eslético. Isso é fazer uma leitura muito mais ampla. No método eslético, é permitido alcançar o possível com o concurso de todos. Não há alguém que muitas vezes, como no método dialético, se contrapõe ao outro e ganha na retórica, apenas porque ele tem uma capacidade maior de dialogar, de lidar com as palavras, de manipular isso. Não, na eslética todo mundo, no pensamento eslético, todos contribuem. A eslética alcança a verdade captando todos os lados, juntando uma experiência que é existencial e que cada um de nós traz, com um saber que é instituído, algo que a humanidade até aqui sustentou. Portanto, é alguma coisa que fala em movimento, porque se essa experiência na existência, se ela continua se reformulando, se ela continua em movimento, essa verdade não vai se aportar. Todos têm condição de contribuir para a construção desse conhecimento. Todos. Porque essa busca é uma busca aberta. É uma busca em todas as leituras que somos capazes de fazer. As leituras de tudo e as leituras de todos. As leituras dos ambientes, as leituras de momento, as leituras de contexto, as leituras de realidades que nós conseguimos ver, ouvir, perceber, conceber e tomarmos consciência. Mas vale tudo? Nem absoluto, nem relativo. Nem é tudo e nem é nada. Porque ao final das contas, o que se concluiu é que Edward de Bono estava falando, na verdade, sobre as leis morais, colocando de uma forma científica essas leis. Porque o que cabe na construção dessa verdade é o respeito aos princípios espirituais. O que está sendo construído
promove a liberdade de todos os envolvidos? É uma escolha consciente de cada um ou foi imposto? Contribui para a realização das pessoas que estão envolvidas? Contribui para o crescimento dessas pessoas? Fala da realização afetiva de todos aqueles que estão ali compondo essa verdade? E respeita a opinião, respeita o ser de cada um e de todos enquanto conjunto? Esses valores universais é que vão dar sustentação para todo o grupo, mas também para cada um de uma forma diversa, abarcando todas essas realidades. No livro Administrando a Vida, irmão Leocádio nos diz, através de professor Mauri, que a verdade possível é que nos permite ousar em dizer o que somos e o que queremos ser. E o que somos hoje não é o que fomos ontem e não será o que seremos amanhã. É a nossa verdade possível, em evolução, em constante trânsito. Em especial na religião, tanto tempo, ficamos presos a dogmas, a um Deus de castigo, a um Deus punitivo, que não tinha nenhuma relação, que não combinava com o que Cristo trouxe. Cristo trouxe um Deus de amor. Não combina com um Deus punitivo, não combina com essa visão dogmática. Por isso, na religião, esse amor à verdade deve ser tão forte quanto o amor ao próximo. E é isso que nós precisamos pensar quando ouvirmos. Não deixarmos que as coisas nos caiam, como costumamos dizer, né, de uma forma popular, goela abaixo. Mas fazendo juízo crítico. Isso faz sentido? Irmão Leocádio diz que o homem não pode nem deve desprezar nem combater o que não compreende. Só assim é capaz de aceitar a vida como ela se apresenta. Nós estamos num tempo de muitas mudanças, muitas e muito rápidas. E nós precisamos estar atentos a isso. Tá? O fato de não sabermos o que está acontecendo, muitas vezes de não sabermos nos posicionar em relação a um novo contexto, sabe? Como, por exemplo, a um contexto de gênero, sabe? Não quer dizer que nós não tenhamos que aprender sobre isso. Não quer dizer que nós tenhamos que refutar isso. Não. Nós temos que compreender. Nós temos que aceitar as mudanças que a vida está nos trazendo. E, sobretudo, respeitar as mudanças em curso. Sempre fazendo juízo crítico. O que faz sentido dentro daqueles valores morais, o que faz sentido e o que não faz sentido, o que respeita e o que dignifica o ser humano. Isso faz sentido. Para terminar, eu trago uma reflexão de irmão Grimm, que resume tudo isso. Ele diz que toda pessoa representa núcleos de verdade, que, portanto, ela é digna de ser ouvida, de fazer diálogo, de crescer culturalmente, de ser protegida, de trabalhar, de amar, de viver plenamente, de ser o que todos são, seres humanos. Que nós possamos construir o nosso veleiro e jogá-lo ao mar, muito cientes disso, de que em cada porto em que nós pararmos, por breve que seja,
que nós possamos construir um amor verdadeiro, que nós possamos construir laços profundos, entendendo aquilo que aquele lugar, que aquele ambiente, que aquelas pessoas podem nos comunicar, deixando ali e levando o melhor, sempre. Muita paz, muita luz a todos vocês. Vamos viajar. Obrigada.